privilégio que Ele nos concede. Desde já, irmãos, sem mais delongas, abram vossas Bíblias no livro de Êxodo. Irei fazer a exposição do capítulo 32, adentrarmos ao capítulo 33 até o versículo 6. No entanto, irei ler apenas alguns versículos. Como o presbítero Oséias aqui leu o primeiro versículo do capítulo 32, e depois ele leu a partir do versículo 7, eu vou ler o primeiro versículo, depois irei ler o versículo 7 até o versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Versículo 7. Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram ídolos em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Oremos ao nosso Deus. Bendito, eterno e poderoso Deus, em nome do teu poderoso e santo Filho Jesus Cristo, sou grato ao Senhor por estar aqui mais uma vez. Santo e eterno Deus, obrigado pela tua palavra, que é santa, que é poderosa. Eu te peço, Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, usa-me, Deus, como um canal de transmissão da palavra do Senhor. Leve essa palavra, Deus, a cada coração que aqui está, para que nós possamos aprendermos e assim, Deus, cada dia mais procurarmos vivermos de conformidade à mesma. Santo Deus, em nome de Jesus assim te peço e te agradeço. Amém. Livro de Êxodo, estamos estudando. Algumas semanas, se eu não me engano, o presbítero Oséias passou 2 quarta-feiras fazendo exposição de Êxodo. Na última quarta-feira, nós estivemos aqui e ele fez a exposição acerca da construção do tabernáculo e seus utensílios. Muito importante e também rico em conhecimento, conteúdo que aprendemos quarta-feira. No entanto, hoje, pela graça de Deus, estou novamente aqui e hoje irei fazer a exposição do livro de Êxodo a partir do versículo 32. Como bem foi orientado ou ensinado pelo presbítero Oséias, Moisés ele deu as orientações acerca da construção do tabernáculo e dos seus utensílios. O capítulo 32, em seu versículo 1, ele começa assim. Acredito que os irmãos lembram muito bem que Moisés, ele tinha subido ao monte para que de Deus viesse receber as tábuas da aliança, ou os 10 mandamentos. E Moisés, ele estava no monte já, quando, no caso há um bom tempo, quando o povo, como diz o versículo 1,
O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Moisés, ele orientado por Deus, ele sobe o monte Horebe, o monte, e passa, como diz o texto aqui, 40 dias no monte. O povo de Israel, que na verdade, esse povo aqui que tinha saído do Egito, era um povo de coração duro, um povo incrédulo, um povo que via as maravilhas de Deus e de imediato eles desacreditavam. Na verdade, se nós prestarmos a atenção acerca desse povo, que tinha saído do Egito e estava agora no deserto, era um povo que, na verdade, muito incrédulo, que a pequena confiança que eles tinham em Deus era circunstancial, era dependente da circunstância. Qualquer dificuldade que se levantava, de imediato esse povo começava a desacreditar em Deus. E como diz o texto, né? O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. O povo de imediato, ao ver que Moisés demorava, chamaram Arão, foram até Arão, juntaram-se ao redor dele, e disse: Venha, faça para nós. Pediram a Arão que fizesse para eles deuses que nos conduzam. O interessante é que a Bíblia vai nos ensinar, até mesmo o livro de Êxodo vai nos ensinar acerca dos mandamentos de Deus, como estudamos aqui. E o próprio Deus, ele já tinha falado com o povo que não fizesse imagem de escultura de nada que tivesse na terra, no céu, debaixo da terra, nas águas, em canto nenhum. E o povo aqui, não estava acontecendo nada de anormal aqui, nada de anormal. Não estava ninguém passando necessidade, faltando alimento. Não estava aqui nenhuma pessoa, pelo menos o texto nos ensina isso claramente, doente. Não estavam aqui sendo atacados por exércitos inimigos. Mas mesmo assim o povo, quando viu a demora de Moisés, foi até Arão, cercou Arão e disse: Só faz deuses que nos conduzam. Pois a esse Moisés, que nos tirou da terra do Egito, nada sabemos o que lhe aconteceu. Que incredulidade, né? Que incredulidade. Primeiro, se nós fizermos uma leitura, por mais superficial que seja, do livro de Êxodo, nós iremos aprender que Deus, ele usou Moisés, mas em momento algum Moisés se autopromoveu com isso. Sempre Moisés, ele deixou bem claro que Deus estava através dele, usando ele poderosamente para que ele viesse, para que Deus através de Moisés viesse realizar os milagres, os sinais miraculosos. Portanto, a conclusão que a gente tem lendo o Êxodo
é que Deus tirou o povo do Egito. Foi Deus que tirou. Êxodo capítulo 20 vai nos dizer isso claramente. O Senhor teu Deus que te tirou do Egito. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito. Não foi Moisés. Na verdade, esse povo era muito incrédulo. Um povo de coração fechado. Como diz o pregador e evangelista Estevão, lá em Atos, capítulo 7. Povo de dura cerviz. A ideia de alguém de dura cerviz, pessoa que não baixava a cabeça, não levantava a cabeça de forma alguma, dura cerviz. Povo incrédulo. Não é à toa que toda essa geração aqui, exceto Caleb e Josué, filho de Num, ficaram prostrados, mortos no deserto. Eu quero fazer uma aplicação para nossas vidas. Que nós não venhamos ter um coração desse obstinado, um coração desse duro. Estamos aqui frequentemente reunidos aqui para cultuarmos a Deus. Aprendemos aqui frequentemente quem é Deus. Lemos também a palavra dele em nossas respectivas casas e aprendemos mais, nos alimentamos tanto aqui, principalmente aqui, como também em casa, lendo e estudando quem é Deus. E que as dificuldades que surgem em nossas vidas não venham fazer com que nós venhamos com qualquer besteira, com qualquer coisa, por simples que seja, a gente falar assim: não, eu não acredito mais no que a Bíblia diz, eu não acredito nas promessas que a Bíblia ela tem para o povo de Deus, que isso jamais vai acontecer conosco. Pelo contrário, independentemente de qualquer coisa que aconteça conosco, de qualquer coisa que surja em nossas vidas, a gente tem que estar confiantes em Deus. Nós temos que estar confiantes em Deus, porque é como Iris, que estava aqui cantando, ela falou, as dificuldades surgem em nossas vidas e elas tendem a aumentar. Agora, se nós confiarmos em Deus, se entregarmos completamente a Ele, pode acontecer o que acontecer, pode surgir o que surgir, que vai surgir muita coisa, que o cara de borracha vai fazer cada dia mais careta para nós, mas é perdido. E ele sabe que é perdido, porque existe um Deus poderoso, soberano, Criador dos céus e da terra, que domina tudo, controla tudo e domina tudo, segundo o seu querer soberano, que nos salvou. A gente não foi salvo aqui, ou a gente passou por aqui por a frente, ou numa igreja evangélica, e achou legal alguém pregando, achou legal alguém cantando, louvando. Não foi simplesmente isso. O Espírito Santo de Deus, ele veio até nós, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, colocou arrependimento, colocou fé e nos trouxe para servirmos a Deus. E o mesmo Espírito Santo está conosco até a consumação dos séculos, conservando a nossa salvação que Ele nos deu. E essa salvação, irmãos, Ele vai conservar até o último dia de nossas vidas. Basta apenas nós confiarmos em Deus, Não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhe Arão:
tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Irmãos, na época veterotestamentária do Antigo Testamento, era muito comum nessa época eles, no caso o povo idólatra, o povo gentil, o povo que não servia a Deus, eles cultuarem a imagens e cultuarem a imagem principalmente de um boi, de um touro. Isso acontecia no Egito. A adoração a Aspe, que era em forma de bezerro, de touro, lá no Egito, eles construíram a imagem em forma de touro, de um boi. O próprio ídolo cananeu chamado Baal, outro ídolo cananeu, era também costumeiramente construída uma estátua em forma de bezerro, de boi, para que eles viessem cultuar. É por isso que, no caso aqui, eles falam com Arão, e Arão cede sem muita dificuldade. E faz. O coração desse povo tinha saído do Egito, mas o coração deles estava ainda naquela idolatria, que na verdade eles estavam chegando agora, tinham saído do Egito, não tinham chegado a Canaã, e a ideia de construir uma imagem de um bezerro era porque lá no Egito se fazia isso. Lá no Egito, povo incrédulo. Hoje, infelizmente, falo isso com pesar em meu coração. Hoje, se nós formos em muitas igrejolas que tem por aí, em muitos arraiais aí ditos evangélicos, a gente vai ver tanta coisinha, que no final dá para a gente pensar assim: vem cá, eu estou aonde? Eu estou num centro de macumba? Eu estou lá em Peta, lá no Cafula, ou eu estou numa igreja evangélica? Aonde é que na Bíblia fala, ensina-nos a usarmos sal grosso como elemento de culto, rosa ungida? Algumas práticas que a gente vê no mundo e no candomblé, a gente vê na igreja. É parecido com isso aqui ou não? Ah, não, é para dar uma ajudinha, é para fortalecer a fé. Que conversa é essa? Fala sério. Fortalecer a fé de quê? Eu botar uma rosa ungida, um sal grosso. Lembro-me muito bem que eu não era crente ainda. Eu estava de frente à prefeitura de Riachão, por volta assim de 7:30 da noite,
E a igreja universal, que não é do reino de Deus, está mais para reino do inferno, a verdade é essa, tinha chegado em Riachão, e de repente, eu nunca tinha visto aquilo, eu vi aquilo pela televisão e não gostava nem de ver, até hoje também não gosto não, viu? Daqui a pouco sai uma mulher toda de branco, com uma saia longa, um vestido longo, e começou a aguar a calçada que fica de frente à prefeitura, era o prédio onde eles estavam instalados, que ia ter culto. E daqui a pouco meteu o sal. Aí eu fico, oxe, o que é isso? Aí eu conversando com algumas pessoas que são crentes, falaram, não, Roma, é porque eles usam isso aí. Eu digo, e é? Eu já tinha sido crente, e onde eu congregava não usava isso aí. É pegar elementos do paganismo e querer trazer para a igreja. E existem muitas e muitas coisas que acontecem semelhantemente a isso. Portanto, temos que ter cuidado. A Bíblia Sagrada, ela nos ensina que existe um Deus que é exclusivista, poderosíssimo e dominador de todas as coisas. Esse Deus, eu não posso chegar aqui, como já disse aqui o presbítero Oséias, eu não posso chegar aqui e falar assim, ó, eu vou cultuar a Deus dessa forma, eu vou servir a Deus dessa forma. Não, isso é conversa, isso é balela, A forma de servir a Deus e de cultuarmos a Deus, ela foi definida pelo próprio Deus, ela só existe uma forma, e se nós não fizermos, estaremos errados. Da mesma forma, servirmos a Deus. Esse povo aqui era incrédulo demais, irmãos. Versículo 5: Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou. Vendo isso, quando o povo de Israel disseram, eis aí os seus deuses, ó Israel, que tirou vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão, e o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar-se à farra. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá festa dedicada ao Senhor. Irmãos, aqui quebraram 3 mandamentos do decálogo. 3 mandamentos. Primeiro, Deus ensinou, não farás imagem de nada, de escultura de nada que há no céu, na terra, debaixo da terra. Fizeram imagem. Segundo mandamento que quebraram, adoraram a imagem, sacrificaram a imagem. Terceiro mandamento, usaram o nome de Deus em vão aqui, que quebraram. 3 mandamentos. Três mandamentos. Então o Senhor disse a Moisés, vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceremos holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar-se à farra. Abram aí Atos capítulo 7. Estevão, ele cita esse texto no sermão que ele prega diante do Sinédrio.
capítulo 7 de Atos, versículo 39. A partir do versículo 39. Vou ler para dar uma adiantada. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-no em seu coração e voltaram para o Egito. Disseram a Arão: faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro. Trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus se afastou deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Em vez disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do deus Refã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. Irmãos, eles rejeitaram a Deus em seu coração. Rejeitaram a Deus em seu coração. É o que a palavra de Deus, ela nos ensina. Um povo que tinha tudo para ter uma confiança firmada em Deus. Era um povo incrédulo, que não confiava, e rejeitaram a Deus em seu coração. Infelizmente, tem muitas pessoas hoje dentro da igreja cantando, pregando, e até mesmo líderes que rejeitaram a Deus em seus corações há muito tempo. Já levantaram para si ídolos e estão cultuando a Deus de acordo com aquilo que pensam, que acreditam e que acham melhor. E podem ter certeza, quem faz essas práticas, Deus já os entregou às suas paixões carnais há muito tempo. Que Deus em Cristo, irmãos, Ele tenha misericórdia de nós, Ele nos guarde poderosamente, para que isso não venha acontecer conosco. Versículo 7. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Deus agora, Ele fala com Moisés e diz: Moisés, desça, porque o seu povo, Moisés agora, Deus usa esse termo, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. E Deus orienta Moisés ainda no monte o que estava acontecendo no meio do povo de Israel. Versículo 9. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Deus, Ele diz a Moisés que aquele povo de Israel era um povo obstinado, e Deus fala a Moisés para que Moisés, ou Deus diz que iria descer e destruir aquele povo e fazer de Moisés uma grande nação.
Versículo 11 diz: Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: Ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra. Arrependa-te do fogo da tua ira, tem piedade, e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, os quais juraste por ti mesmo. Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra, que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Irmãos, primeiro aqui, que quero trazer para a nossa reflexão a questão de Moisés como líder e como representante do povo de Deus, o líder do povo e como intercessor também do povo de Deus. Quando Deus ele fala a Moisés que iria descer e destruir o povo de Israel por completo, e através de Moisés ia fazer uma grande e poderosa nação. Moisés de imediato, ele suplica, ele roga, ele implora a Deus que Deus não fizesse isso. E Moisés, ele sabiamente ali, guiado pelo próprio Espírito Santo de Deus, Moisés, ele fala sobre as promessas que o próprio Deus, ele tinha feito ao povo de Israel, no caso aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, Moisés, como homem de Deus, líder, ele demonstrou ser um grande intercessor, uma pessoa que tinha amor pelo povo. E é exatamente isso que nós temos que pedir ao nosso Deus, que Ele coloque em cada coração de cada líder e de cada pessoa que serve a Ele, para que em momentos difíceis da igreja, do rebanho que aquele líder está conduzindo, está guiando, está liderando, ele venha sempre interceder a Deus, suplicar a Deus, para que Deus ele venha agir com misericórdia e nunca deixar de lado. Outra coisa também que quero trazer para a nossa reflexão é que após Moisés ele interceder pelo povo e suplicar a Deus, o versículo 14 diz assim: e sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Irmãos, essa questão na verdade a questão onde a Bíblia algumas vezes diz que Deus arrependeu-se, na verdade inúmeras vezes, se nós não tivermos cuidado, a gente pode interpretar esses textos onde diz que Deus se arrependeu erroneamente. Eu sinceramente, eu já ouvi muitas e muitas coisas acerca de textos onde fala que Deus se arrepende. Eu já tive em um culto de uma igreja, e já vi o pastor, ele pregando e dizendo que Deus, ele se arrepende. E a ideia que ele passou para a igreja é que Deus se arrepende como nós se arrependemos. Exemplo, por que eu me arrependo de algo? Por que vocês se arrependem? Exatamente porque, um exemplo, eu não sei o que vai acontecer comigo,
Na verdade, eu não sei nem se eu termino esse sermão aqui, se eu morro antes ou não, ou se me dá um ataque aqui cardíaco, seja lá o que for, e eu saio daqui para um hospital. Diante dessa limitação que nós temos, nós erramos. É por isso que nós se arrependemos, porque se eu soubesse, um exemplo, o que iria acontecer amanhã, ou o que iria acontecer até o fim da minha vida, eu ia dar uma olhada assim e falar, pronto, eu vou errar aqui, mas como eu sei que eu vou errar, já não vou errar mais, vou procurar consertar. E como é que eu vou correlacionar a onisciência de Deus, a onisciência? O que é a onisciência? Deus tem ciência de tudo. E a presciência de Deus, Ele ter ciência de todas as coisas que irá acontecer ainda com Deus se arrepender. Logo, a gente vê que deve ter outro significado esse versículo, né? Ou esses textos que falam isso. Um exemplo interessante é a Bíblia, né? A Bíblia, ela nos mostra o princípio de todas as coisas, desde Adão e Eva, da criação de todas as coisas em Gênesis, e mostra o fim de todas as coisas em Apocalipse. E o grande interessante é que, no decorrer da história, no decurso de tudo isso, todas as profecias bíblicas se cumpriu exatamente da mesma forma que foi profetizado. Logo, esse Deus não tem como errar. Ele é perfeito. Na verdade, é um atributo dele a perfeição. E também a Bíblia mesmo fala que Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Portanto, essa palavra arrepender-se, no original hebraico, que é o idioma que foi escrito o Antigo Testamento, a maior parte do Antigo Testamento, ela tem um sentido de quando, um exemplo, Deus, ele suspirar com o que aconteceu. Um exemplo, a Bíblia vai dizer que Deus aqui ia destruir o povo, mas Moisés intercedeu pelo povo, e Deus se arrependeu. Ou seja, Deus ele voltava atrás, porque o que é a ira de Deus? É exatamente a manifestação da justiça de Deus para com a pecaminosidade da humanidade. E quando a humanidade se arrepende dos pecados, automaticamente Deus, pela sua misericórdia, ele aplaca a sua ira. Portanto, o arrepender-se de Deus é esse. Arrependeu-se dos pecados, Deus vai castigar, destruir a nação. A nação ouviu a voz de Deus, que não é para fazer aquilo, ou se fizer, ele vai destruir. Deus automaticamente, ele aplaca a sua ira. Está entendendo? Então, o arrependimento que a Bíblia nos ensina é como seja um pesar em Deus pela pecaminosidade e desobediência, no caso daquela nação e aqui Israel. Não é um arrependimento como o nosso. Exemplo, eu já me arrependi de inúmeras coisas que eu fiz. Por quê? Porque eu sou falho e sou pecador. E se eu soubesse que eu ia fazer aquilo ali, ou que ia ocasionar aquilo ali, claro que eu não fazia. E Deus, ele sabe de todas as coisas. Portanto, que fique bem claro. Já escutei em outro culto um pastor falando assim: irmãos, a Bíblia tem coisa que a gente morre e não vai entender. O pastor, na verdade, ele tinha um despreparo teológico muito grande. Ele falou: olha, a Bíblia diz em um texto, ele abriu o texto e mostrou que Deus se arrependeu. Aí no outro texto ele fala que a Bíblia, a mesma Bíblia diz que Deus não é filho do homem para que minta e nem para que se arrependa. Ele falou: e quem vai conseguir entender isso aqui? Na verdade,
É por isso que temos que ter muito cuidado com quem está pregando a palavra e verificarmos nas Escrituras e num contexto geral para ver se aquilo está de acordo com o que toda a Escritura diz e o pensamento de Deus, que é santo e perfeito, está ensinando. Versículo 15. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou o óleo na água e fez com que os israelitas a bebessem. Irmãos, a ideia aqui de Moisés ter jogado as tábuas no chão e quebrou-as. A ideia aqui é que o povo de Israel tinha quebrado a lei, tinha quebrado a aliança. Versículo 21. E perguntou a Arão: quem fez esse povo a você para que o levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão: não te enfureças, meu senhor, tu sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então eu lhes disse: que quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro e eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Irmãos, notaram aqui que Arão, no início aqui, como nós lemos aqui, o povo, quando cercou Arão e falou com Arão de imediato, ele nem resistiu, ele foi logo fazer. Ele nem questionou nada. Isso aí é errado, isso não é correto. Quem tem essa prática aí são os deuses, ou o povo pagão lá do Egito. O nosso Deus não nos ensinou isso não, pelo contrário. Mas Arão, ele não, em momento nenhum, ele tentou conversar com o povo e fazer com que o povo não fizesse, ou não queresse de forma alguma fazer essa imagem. Pelo contrário, ele fez. Só que aqui ele tenta querer jogar a culpa no povo, né? Tenta querer jogar a culpa no povo. É bem parecido aqui com o relato de Gênesis. Lembra que lá em Gênesis, Deus, ele orientou a Adão e Eva que não comessem do fruto que estava no meio do jardim, e eles desobedeceram. Aí quando Eva comeu, deu a Adão. Aí Deus foi conversar com Adão, que era o cabeça, que era o responsável. Aí Adão falou: foi a mulher que tu me deu, que deu para mim. Aí Deus vai e conversa com a mulher fala assim: foi a serpente que me enganou. Ou seja, começou a jogar a culpa um no outro. Irmãos, e até hoje é assim também, viu? Se a gente não tiver cuidado e não pedir a Deus que Ele coloque dentro de nossos corações arrependimento sincero, genuíno, verdadeiro, a gente também faz a mesma coisa. A gente peca, erra e fala: ó, eu pequei porque fulano de tal me fez pecar. Eu pequei. Tem uma história aí que é mentira isso aí, viu? Vamos desmistificar isso aí. Eu acredito que todos que estão aqui já ouviram isso.
fulana trai o marido porque tem o espírito da pombagira. Isso é mentira, irmãos. Primeiro, quem foi que registrou um demônio com o nome de pombagira? Quem foi? Quem desceu lá no inferno, ou então foi nas regiões celestiais, e chega assim, vou no cartório do Satanás e vou te registrar com esse nome. Não, isso é mentira. Isso é criação humana, isso é balela, isso é bobagem, isso é invenção aqui da terra, de algumas pessoas que tentam aqui fazer com que a igreja de Deus se pareça mais com um centro de macumba do que propriamente com a igreja de Cristo. Não, irmão, eu pequei, fulano bebeu porque o demônio da cachaça está com ele. Tem até um demônio chamado Zé Mulambo. Irmãos, eu já fui muito culto que pastores, presbíteros, muita gente expulsando o demônio do Zé Mulambo, porque tá vendo aquele cara que anda na rua, na pista, aquele é um demônio que tem nele. Não, irmãos, pode ser, porque tem alguns relatos bíblicos que nos mostram aonde demônios escravizavam pessoas, como exemplo, a mulher que andava encurvada por 18 anos, e Jesus a libertou. Não necessariamente isso é uma regra. Portanto, quando o Romualdo peca, sabe quem peca? É Romualdo, não é ninguém não. Quando vocês pecam, quem peca é vocês. O demônio pode criar, ele pode tentar e criar meios para que nós venhamos cair. Agora quem peca somos nós, porque se o demônio pecasse por mim, eu não ia ser julgado por meus pecados não, porque eu não tinha culpa. Um ser poderosíssimo mais do que eu, está entendendo? Então a gente tem que ter muito cuidado. Lembra de Saul? Sabe qual era a diferença de Saul para Davi? Vou ser bem rápido aqui que eu vou terminar no horário. Sabe qual era a diferença? Era só uma. Davi tinha o coração quebrantado. Deus dizia a Saul, faz isso aqui, mata os amalequitas, se não me engano os amalequitas, faz isso assim, assim. Saul está certo. Saul, você mata, de criança até o idoso, não deixe nada, passe tudo ao fio da espada. Criança, idoso, animais, tudo. Saul chegou lá, poupou o rei Agag, poupou um monte de animais. Aí quando Deus foi falar com Saul através de Samuel, não foi soldados. Mentira, que o texto diz que foi ele. Davi não. Davi, quando adulterou com Batseba, pecou. Na hora que Deus usou Natã para conversar com Davi, Davi falou, esse cara é digno de morte. E quando Natã conta a parábola, Natã fala, esse cara é você, Davi. De imediato ele falou, pequei contra o Senhor e mereço morrer. No caso do censo que Davi errou, de imediato Davi disse, Deus não castiga, não castiga eu, que fui eu que errei. Então, irmãos, temos que ter muito cuidado, temos que pedir isso a Deus, porque se a gente não tiver cuidado, a gente vai ter o sentimento de Saul, o sentimento aqui que Arão teve aqui nesse momento, foi o povo, o sentimento de Adão e Eva, não foi a serpente, não foi não sei quem, foi você, Adão. Deus constituiu, foi você como homem, como cabeça da casa, e você caiu, Adão. Então temos que ter cuidado, irmãos, para a gente não cair nessa ideia. Versículo 25, Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse, quem é pelo Senhor, juntem-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Declarou-lhes também, assim diz o Senhor, Deus de Israel, pegue cada um a sua espada, percorra o acampamento, de tenda em tenda, e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme o Senhor ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Disse então Moisés, hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho e o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou neste dia. No dia seguinte, Moisés disse ao povo, vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao monte, talvez
e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Diante da situação, Moisés, como foi bem lido aqui, ele conversa e os levitas, eles acompanham Moisés na orientação que Moisés dá, em passar fio da espada a todos quantos pecaram. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: ah, que grande pecado cometeu este povo. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: ah, que grande pecado cometeu este povo. Fizeram para si deuses de ouro, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar que eu lhe falei, e o meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu punirei dos pecados deles. Irmãos, outra coisa que quero falar bem rápido, essa questão aqui de riscar do meu livro, que Moisés fala: Deus, eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro. Aí Deus fala que riscarei todo aquele que desobedecer. Irmãos, esse livro aqui não é o livro da vida, viu? Uma vez escrito lá no céu, lá na eternidade, o nome de alguém no livro da vida, nem a morte, nem a vida, nada pode apagar, viu? Não pense que lá no céu tem um bocado de borracha ou corretivo, não. Tem borracha nem corretivo lá, não. Apesar que um dia, em um ambiente de escola dominical, eu, com outro professor, ele queria teimar comigo, e eu querendo sair do assunto, porque não era um ambiente de se falar isso aí. Ele falando que isso aqui é o livro da vida. Isso por volta de 2013, eu falei: não é o livro da vida. E eu mostrei biblicamente, pela graça de Deus a ele, o que a Bíblia diz acerca dos que estão escritos no livro da vida. E aqui não é o livro da vida. Versículo 35. E o Senhor feriu o povo com a praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus e os hititas, e os fariseus, e aveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu estas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu for com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do monte Horebe em diante, os israelitas não usaram nenhum enfeite. Irmãos, como o texto bem nos ensina, Deus puniu com praga, e orientou Moisés a conduzir aquele povo até a terra prometida, terra que emana leite e mel, que no caso nós sabemos que Moisés só fez ver a terra do monte, e Josué que entrou com o povo. Mas, para concluirmos, que Deus em Cristo aplique suas palavras em nossos corações, e que nós não venhamos termos um coração incrédulo e construirmos ídolos dentro de nossos corações. Que a nossa confiança em Deus, ela seja uma confiança firme, independentemente de qualquer circunstância. Que Deus em Cristo aplique suas palavras aos nossos corações.